Muito bem, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que estão acessando nosso canal, seja via Facebook, etc., as redes sociais ou através do canal no YouTube. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quem vos saúda na mais perfeita paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, este que vos fala, seu irmão em Cristo, pastor Josué Alves. E nessa noite eu estava meditando na palavra de Deus, queria deixar uma breve mensagem aqui nesse vídeo para todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que estão sempre orando por nós, orando a nosso favor, e nós nunca nos esquecemos de orar também em favor dos nossos irmãos em volta de toda a terra, porque nós somos apenas uma igreja, embora sejamos muitas denominações, mas nós seremos e somos uma só igreja que será a noiva ataviada, ornada, e preparada para encontrar com o noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria meditar com vocês no livro de Jonas, capítulo de número 1 e versículo também de número 1 e consequentemente alguns outros versículos, tá certo? Que diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E versículo 3: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Tá certo? Somente até aí. Este texto, aqui nos primeiros parágrafos, nos primeiros versículos deste texto, do primeiro capítulo de Jonas, mostra Jonas recebendo então a ordem do Senhor, a voz de Deus, para que ele fosse até Nínive. E Nínive estava mergulhada no pecado, e a gente nota o mal e o pecado que habitava, que exalava de Nínive, que alcançava até mesmo o trono de Deus, que incitava a ira de Deus contra aquela nação. E Jonas, ele foi designado para ir até Nínive, ministrar, profetizar, pregar a sua total destruição, porque Deus já havia prometido que destruiria Nínive, e enviando, deixando Jonas a cargo disso, Jonas então, ele resolve fugir da ordem de Deus, fugir da presença de Deus. E todas as vezes que eu noto que pregadores, ministradores, até mesmo pessoas leigas que começam a ministrar sobre Jonas, parece que o livro de Jonas, ele determina a vida de Jonas. Quando na verdade Jonas, ele teve uma vida e ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Na verdade, Jonas não pode ser julgado somente pelo fato de ter fugido de diante da face do Senhor. Algumas coisas me chamam a atenção de que Jonas, quando ele recebe a ordem de Deus para ir pregar contra Nínive, logo ele resolve fugir. Sem sequer questionar com Deus, ele resolve fugir de diante da presença de Deus, e pagando a sua própria passagem, como a Bíblia aqui diz, ele resolve esconder da face do Senhor, e ele quer ir para Tarsis, e ele simplesmente deixa de lado a ordem, o mandamento do Senhor. E quando você nota, quando você lê toda a história, tudo o que ocorre, Jonas então, quando o Senhor lança um vento e aí vem a tempestade e o barco em que Jonas estava começa a ficar à deriva, fica aquela situação complicada, e os navegantes
desesperados, uns clamam aos seus deuses e etc. Lançam suas cargas para fora do navio, tentando de todas as formas resolver aquela situação provocada por Jonas ter desobedecido à voz de Deus. Quando perguntaram a Jonas, o encontraram dormindo e perguntaram: Jonas, de onde você vem? A que povo você pertence? Quem é você? Porque depois de lançado sorte, a sorte caiu justamente sobre Jonas. E o que ocorre? Quando a gente lê toda a história, você percorre todo o livro de Jonas e não fica simplesmente deduzindo que o livro de Jonas descreve toda a vida de Jonas. A gente precisa de muito cuidado ao meditar na palavra, porque tem gente que medita, e eu procuro sempre instruir que tem gente que gosta muito de ler a Bíblia no isolado. Querido, no isolado, seitas, pessoas que se dizem seguidoras da Bíblia, mas que distorcem a Bíblia, distorcem a palavra de Deus. Eles leem versículos isolados. Tem pessoas que batalham contra o Evangelho usando o próprio Evangelho. Se você for notar no texto da tentação, quando Jesus é tentado, no livro de Mateus, logo no início do livro, a tentação de Jesus, Satanás, ele usa então as Escrituras, a palavra, contra o próprio Filho de Deus. E há muitas pessoas que querem ler a Bíblia de forma isolada. E no caso de Jonas, só quando você lê toda a história e todo o livro de Jonas, e não 2 versículos, 3 versículos para poder pregar dentro da ênfase daquilo que você quer, daquilo que digamos, o interesse de determinada pessoa, enfatizar que Jonas, por exemplo, como eu já vi, pessoas enfatizando que Jonas é rebelde. A rebeldia representa Jonas, que a teimosia representa Jonas, que Jonas não dava ouvidos e etc. Não é que Jonas não dava ouvidos ao Senhor. Não é que Jonas era rebelde. Não é que Jonas não temia a Deus. E quando você lê a história, e é por isso que eu digo, tome muito cuidado ao ler textos isolados. O camarada lê lá um versículo e aí ele quer deduzir todo o texto, ele quer todo o contexto refletido naquele único versículo, quando na verdade anterior e pós aquele versículo você tem todo um contexto, não é somente aquele versículo isolado. Então o que ocorre? Muito cuidado, a gente vê muitos cristãos e meus queridos, sem essa de eu vou pegar a Bíblia e vou abrir a Bíblia aqui num versículo e vou ver o que Deus fala comigo. Meu querido, deixa eu te falar, Jesus, quando ele veio a essa terra, Jesus não ficava lançando sorte sobre as Escrituras. Jesus ensinava as Escrituras. E a Bíblia, esse conjunto de livros, esse conjunto de textos, capítulos, versículos, é para você estudar, é para você se apegar ao ensinamento. E digamos que a professora de matemática, ela chega para passar a matéria no início do ano e ela vai passar a matéria. Mas ela não vai passar para você um único probleminha para ser resolvido, isolado, para definir toda a matéria do ano daquele aluno, ou seja, daquela pessoa que está estudando. Não é um problema isolado, não é uma questão isolada. Tem todo um envolto. A matéria, ela tem que ser estudada durante todo o ano, vai ter vários e vários estudos, problemas para ser resolvidos, várias questões vão ser colocadas, discutidas em aulas e mais aulas que virão dias após dias. E a Bíblia é assim, você precisa estudá-la, você não pode pegar fatos isolados. Eu vejo crentes contestando a Bíblia com textos pitorescos, com textos isolados. Deus quer que você examine as Escrituras.
No livro de Salmo, capítulo 1, o salmista te orienta a meditar na lei de dia e de noite. No livro de Josué, o Senhor, quando falava com Josué, olha, atente para não desviar desse livro, dessa lei, medita nela, de dia e de noite. Esteja meditando. O que é meditar? É você estudar, é você ler, é você, mesmo não entendendo, ler de novo e reler, para que essa matéria entre no seu coração, para que essa palavra entre no seu coração. E voltando ao que nós estávamos dizendo sobre Jonas, é um perigo esse negócio de versículo isolado, né? Eu me lembro de uma história de um determinado rapaz, né? E pode parecer estranho para você, e ele estava numa situação desviado da igreja e a ponto de tirar a própria vida, né? E puxa vida, né? Deu na cabeça dele de abrir a Bíblia num determinado texto, né? Abrir a Bíblia para ver o que lançar sorte, para ver o que acontecia. E quando ele abriu a Bíblia, ele caiu naquele texto onde Jesus fala com Judas, olha, o que você tem de fazer, vai e faz-o depressa, né? E aquele moço estava no seu coração com o pensamento de cometer suicídio. Então veja como as coisas não batem. O camarada está a ponto de cometer suicídio, ele abre a Bíblia e cai num texto onde Jesus está falando para Judas o que não tem nada a ver com o sentimento que ele tem naquele momento, que é de tirar a própria vida, um camarada desviado, afastado do Evangelho, e abre a Bíblia e sai num texto que tem de fazer, faz-o depressa. Então, veja que nós precisamos, em nossos corações, ter esse sentimento de apreciar a Bíblia, de estudar a Bíblia. Por que o crente hoje é fraco? Por que o cristão é fraco? Por que o cristão tá apegado à tecnologia? O camarada passa os dias olhando a internet para levar a internet para o altar. Por que o crente é fraco? Por que o crente ele não vai para a Bíblia? Por que o crente é fraco e não ora mais? Por que o crente não chega mais, não chega cedo na igreja como chegava antes? Por que o cristão hoje ele é rebelde? Aí sim, ele é dono da própria razão, ele não aceita mais ter um pastor, ele não aceita mais ter o aconselhamento, porque ele já sabe, ele não precisa, ele não é mais submisso, ele não se submete, né? Ou seja, e os insubmissos, eles não podem alcançar o reino dos céus, porque se você não é submisso aos homens nessa terra, imagine a Deus que está nos céus, né? Você não consegue obedecer, você não consegue ser dominado, né? Eu estava meditando esses dias sobre o domínio, e tem muita gente que ele não consegue, ele não para em emprego nenhum porque ele é insubmisso, ele não para em lugar nenhum, em igreja alguma, porque ele é insubmisso, ele não aceita ninguém estando acima, ou aconselhando, ou ajudando. Ele é dono da sua própria razão. Então, quando na verdade nós devemos examinar as Escrituras, porque elas tudo nos ensinam. E no caso de Jonas aqui, quando você lê toda a história, aí você vai compreender o que está ocorrendo. Vamos lá? Quando você lê a primeira parte, o capítulo 1, você vai ver Jonas, ele sendo lançado, sendo jogado no mar, passando tribulação, porque ele não ouviu a voz de Deus. Pastor Josué, o senhor está defendendo que Jonas, então, não deveria ter escutado a voz de Deus, realmente ele devia ter feito desse jeito. Mas não é isso. Eu não estou defendendo que Jonas deveria ter feito como fez. Mas o livro de Jonas não deduz quem Jonas é, mas apenas uma experiência maior de Jonas. Então vamos lá. Jonas, ele resolveu não atender a voz de Deus, especificamente nesta situação. Por que é que eu falo isso com tanta propriedade? Porque quando você começa a ler a história, você vai ver que no capítulo 2, Jonas ele vai orar a Deus, ele vai clamar, ele vai pedir, né? E o capítulo 2, versículo 1 diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Veja que Jonas no capítulo 2, ele já está se humilhando, ele já está orando, ele já está clamando a Deus, pedindo a Deus por socorro, reconhecendo
que ele de fato errou diante do Senhor. No capítulo 3, Jonas já começa a pregar em Nínive. E no capítulo 4, é que tudo se revela. Porque o livro de Jonas tem apenas quatro capítulos, então as pessoas vêm aqui ler o primeiro capítulo, né? E às vezes não faz uma leitura estrutural de todo o livro, do que se trata, da época, em que situação esteve antes, que situação esteve depois, etc. O que ocorreu, na verdade, de fato, dentro da história. E quando você lê o capítulo 4, né, de Jonas, você entende, não justifica, mas você entende porque Jonas fugiu de diante da presença de Deus. E olha o que acontece. Quando eu leio o capítulo 4 com atenção. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. É porque aqui o povo havia se humilhado, os homens, mulheres, etc. Todo mundo levantou um clamor, os governantes, todo mundo, né, os homens de Nínive, eles creram na pregação. Jonas começou a falar, todo mundo vai ser destruído. O povo creu. O povo creu, então Deus voltou atrás do mal que havia ali prometido, destruir Nínive. Então, por isso o capítulo 4 já começa falando de desgosto de Jonas em ver que Deus não vai mais destruir a cidade de Nínive. Vamos lá. Voltando no capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, ou seja, do que Deus havia dito, se mostrar, não vou mais destruir o povo. E ficou todo ressentido. Aí no versículo 2, ele vai orar ao Senhor. Orar é conversar com o Senhor. Ele vai falar com Deus. Ele diz assim, e orou ao Senhor e disse, Senhor, olha a revelação. Não foi isso que eu disse estando ainda na minha casa? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Por que, Jonas? Pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Percebeu? Jonas não fugiu de diante da presença do Senhor, não é porque Jonas era rebelde. Aqui não está falando de toda a história de Jonas. Aqui está falando de uma experiência que Jonas viveu. E é diferente. Aqui é algo que traz para nós uma experiência muito grande. Aliás, um testemunho muito grande. E uma experiência também. A experiência de Jonas faz com que nós venhamos refletir as nossas condutas diante de Deus e a nossa conduta diante do Senhor, nosso testemunho, o que nós respondemos quando o Senhor fala conosco. Mas Jonas, ele não justifica, como eu já disse, não justifica o que ele fez, né? Ele não ouvir a voz de Deus, ele recusar a fazer aquilo que o Senhor o havia mandado. Eu sempre digo que toda vez que você estiver na igreja, que a palavra de Deus vier de encontro a você, trazendo conflito. Como assim conflito, pastor? O pastor, um determinado pregador está no altar, ele está pregando. Quando a mensagem bate de frente com você, é por quê? É porque nós somos pecadores, meu querido. Nós somos errôneos. Então a palavra de Deus, ela sempre vai bater em conflito com o ser humano. Por quê? A palavra de Deus é perfeita. O ser humano é pecador. Então ela sempre vai bater de frente com o pecador. E o que acontece? Nesse caso, nós, pecadores, como Jonas era pecador, nós erramos. E muitas vezes vacilamos. Então, que você possa entender, Jonas não fugiu porque era rebelde. Jonas fugiu porque ele sabia quem era o seu Deus, um Deus de amor, um Deus de vitória, um Deus que conhece os seus filhos, sabe quem são os seus filhos, e é por isso que Jonas então fugiu de diante da presença do Senhor. Que você possa ler, quando ler, leia os seus textos, não de forma isolada,
leia todo o livro, leia todo o capítulo antes, o capítulo depois, para que você possa entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.